E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre certificações. Eu vou começar esse assunto aqui no canal porque é algo que tá muito frequente aqui na minha vida, pelo menos. E esse é um dos motivos pela pausa aqui nos vídeos no canal. E eu vou falar um pouquinho sobre certificações, o que eu estou estudando, como eu estou estudando, quais certificações eu estou me preparando, quais certificações eu já tirei, porque é algo que eu comecei a ver importância aos poucos e agora eu percebo o quanto faz diferença você ter algumas certificações no seu currículo e o porquê você deve ter elas, quais você deve tirar, mesmo sendo um desenvolvedor e não tendo muitas opções de certificação para quem é apenas desenvolvedor. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo e vamos ter mais vídeos sobre isso aqui no canal, beleza? Então vamos começar hoje sobre a importância das certificações para desenvolvedores. Então vamos pro vídeo. Então, quais são os benefícios das certificações para quem é dev, né? Muitas vezes a gente tá ali como desenvolvedor e a gente tá só focando ali no código, na parte do código, porque muitas vezes a parte de infraestrutura tem alguma outra pessoa que faz, geralmente um DevOps, um SRE. Muitas vezes a parte ali de manuseamento das tasks, ou então gerenciamento do time, tem uma pessoa que faz isso, geralmente um PO, ou um team lead e assim por diante. Às vezes um entendimento de requisitos, muitas vezes é um tech lead que faz o nosso time. Então nem sempre a gente acaba vendo necessidade de algumas certificações. Às vezes a gente acaba vendo certificação só para o que a gente faz. Ah, eu programo em Java, vou fazer uma certificação só Java. Ah, eu programo em Python, vou fazer uma certificação só em Python. Ah, vou ter em Go, vou fazer uma certificação só em Go. Não tem certificação em Go, infelizmente. Eu queria muito poder tirar uma, mas não tem ainda. Mas a gente acaba mesmo focando só em certificações que basicamente a gente tá mexendo ali no nosso dia a dia, que são as linguagens de programação, né? Mas às vezes vale a pena a gente abrir um pouco ali o leque de opções e ver se realmente não faz sentido, às vezes eu começar a certificar algumas coisas sobre áreas que eu não conheço. Aí você pode perguntar às vezes, tá, mas eu vou tirar certificação sobre infraestrutura, eu só trabalho como dev. É exatamente esse o ponto. Às vezes tirar uma certificação pode ser o ponto inicial para algum assunto que você gostaria de estudar. Porque a certificação você vai abranger temas que você não iria ver se você fosse somente para a parte prática da coisa, né? E nem sempre, às vezes, você tem que estudar certificações só por causa do seu trabalho ou algo assim. Às vezes uma certificação pode te ajudar a criar um projeto pessoal, por exemplo. Vamos supor que você só mexeu com linguagem de programação e do dia para noite você quer ter sua empresa, você quer criar seu projeto. Como que você vai subir essa infraestrutura? Como você vai fazer se todo esse tempo foi alguém que fez esse trabalho por você, né? Então esse é o ponto das certificações. Então alguns benefícios aqui podem ser o acesso a uma comunidade de redes de profissionais certificados. Aqui quando você tira, por exemplo, uma certificação Docker, você ganha acesso a eventos de certificação. Quando você tira Docker DCA, né? Você tem acesso a alguns eventos somente para certificados, você tem algumas promoções para quem é certificado e assim por diante, tá? Atualização com as melhores práticas e tendências do setor. Muitas vezes as empresas mantêm te informando sobre algumas coisas que vão mudar em alguma certificação. Por exemplo, a certificação da Developer, ela foi atualizada, da AWS Developer Associate, ela foi atualizada esse ano e obteve algumas atualizações. Aí geralmente a AWS dá desconto para quem já tem a Developer para se recertificar com a nova versão, ou então te mostra o que você deve estudar para quem já tirou essa certificação e assim por diante, né? Oportunidades de trabalho remoto e projetos globais. Esse cara aqui é muito, muito importante. Talvez seja um dos melhores pontos para você tirar a certificação. Eu não sei se vocês têm vontade de trabalhar para uma empresa no exterior um dia, tá? Mas quando você tira por exemplo, você faz uma faculdade de ADS, de ciência da computação aqui no Brasil, ela vai ser válida lá fora sim, tá? Só que imagina o que pode ser mais valioso para alguém lá fora. Saber que você fez uma faculdade na universidade ABCD, ou você saber que, por exemplo, o cara tá te contratando para fazer alguma coisa em AWS, e o cara vê que você tem uma certificação AWS. É muito mais valioso, e em qualquer lugar do mundo você vai saber que a certificação AWS, GCP, Azure, Java, ela é única no mundo inteiro e ela é única em qualquer lugar que você for fazer. Ela é inglesa em quase todos os lugares que você for fazer e assim por diante. Quando você tem uma certificação, você tem os benefícios de que as certificações são conhecidas mundialmente. Você não tem que provar que aquela faculdade, por exemplo, é uma boa faculdade. Você simplesmente mostra aquela certificação e ele sabe que você está comprovando que aquela ferramenta você utiliza com maestria, né? Por exemplo. Validação de conhecimentos e habilidades técnicas, porque a validação de conhecimento basicamente é o que a certificação te propõe, né? Te validar que você
sabe aquilo. Aumento da empregabilidade, maior oportunidade de carreira. Eu vou mostrar no próximo slide alguns exemplos disso, tá? Mas tem muito a ver com o terceiro ponto que a gente falou. E reconhecimento e credibilidade. Cara, quando você entra no perfil de uma pessoa e vê que ela tem várias certificações de um certo assunto, você não precisa nem perguntar ou se perguntar, cara, será que ele sabe tal coisa? Será que essa pessoa sabe tal funcionalidade de tal ferramenta ou tal funcionalidade de tal plataforma? É quase óbvio que ela vai saber, porque você vai ver que aquela certificação ela propõe, ela obriga a pessoa a saber aquele assunto. Então meio que a pessoa tem que saber aquilo, mesmo que não saiba aprofundado. Não que uma pessoa certificada vai saber tudo, mas ela vai saber pelo menos passo a passo por onde ela tem que ir para conseguir resolver um certo problema, né? Então aqui eu trouxe alguns pontos, por exemplo, de vagas, né? Isso aqui, tipo, em 10 minutos procurando no LinkedIn ali, você procura alguma vaga ali de cloud ou alguma coisa assim, você vai ver que não é obrigatório você ter certificação, mas é com certeza um diferencial, né? Então, na maioria das vezes você vai ter um must have, um qualifications, nice to have, not essential, um qualifications e assim por diante, porque as vagas, geralmente as empresas ela não obrigam você a ter certificação. Algumas, né? Aqui, algumas delas, por exemplo, must have, você vai ter como quase que obrigatório. Se o cara colocar ali que ele tem certificação, ele com certeza vai subir ali no nível de prioridade ali no meio da entrevista, por exemplo, né? Então muitas vezes você vai ver que a certificação ela é algo que é quase que necessário nas entrevistas e algo assim, principalmente quando você vai trabalhar como DevOps, né? Agora, quando você vai trabalhar como desenvolvedor, beleza que você tem que saber Python, Java ou alguma linguagem que você vai ser contratado, mas você saber o como fazer, como disponibilizar isso no AWS, numa Azure ou alguma coisa assim, mesmo que você não está sendo contratado para aquilo, é de suma importância você ter como comprovar que aquilo você também sabe, que aquilo você também aplica no seu dia a dia, né? Porque você vai utilizar algum provedor de nuvem no seu trabalho. Quando você, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar disso, tá? Então, muitas vezes você vai ser de suma importância você saber criar um Dockerfile bom para sua aplicação, você saber como utilizar um multistage building, alguma coisa assim, que são coisas que caem na Docker DCA. Ou então você precisa disponibilizar sua aplicação na AWS, na Azure, seja lá onde for, e você não quer ter que criar tudo na mão, aí a pessoa pede pra você criar um Terraform, alguma coisa assim, um CloudFormation, e aí você vai ter que estudar tudo do zero. Às vezes você tem uma certificação já te garante que a pessoa, beleza, eu vou contratar esse cara sabe se virar pelo menos, sabe? Então acaba sendo muito útil você ter esses valores atrelados a você ter esse valor que é uma certificação carrega. Alguns exemplos de certificação, falei alguns aqui, repeti várias vezes alguns, porque são os mais conhecidos, né? Os que você com certeza vai mais achar vagas ali a respeito disso. Então tem as certificações de plataforma, como a AWS, Azure, Google Cloud, assim por diante, várias outras. Tem da Huawei, se eu não me engano, a Huawei também tem certificações. Certificação de linguagem de programação, como Java, Python, essas duas linguagens têm, como eu falei, o Golang, por exemplo, ela não tem certificação, mas você consegue tirar a certificação do Java e do Python, se eu não me engano, o Kotlin também tem, tá? Certificações relacionadas a metodologias ágeis, DevOps, segurança, assim por diante. Você pode tirar a certificação ITIL, por exemplo. Alguma certificação só sobre DevOps, sobre a teoria ali sobre DevOps, né? Sobre como funcionaria, como você deve seguir padrões de DevOps ou segurança, assim por diante. Tem muita opção sobre certificação que você pode tirar. Aqui você vê que linguagem de programação são poucas certificações, mas hoje a aplicação que você cria, ela se diz muito menos sobre o código do que onde ela vai funcionar. Hoje em dia você tem que se preocupar muito como ela vai funcionar do que com o código, né? Às vezes o código é uma fatia do tempo que você vai demorar para disponibilizar a sua aplicação, deixar ela como pronta. Então tem muita coisa que você vai utilizar na sua aplicação que não é código. E às vezes depender muito de uma pessoa para isso acaba sendo muito ruim, né? Então até eu penso muito sobre projetos pessoais, às vezes que pode ser muito legal você saber fazer sozinho, não ter que pagar alguém pra fazer isso. Então acho que é de muito valor você saber fazer tudo isso sozinho e você ter essa qualificação, você saber que você sabe, basicamente isso. Aí preparação para uma certificação tem várias formas de você fazer isso, né? E para diferentes formas e para diferentes certificações você tem como fazer isso. Então estudar os tópicos e conceitos relevantes, obviamente, né? Você não vai conseguir estudar a fundo tudo que vai cair na certificação, mas é bom você ver o que mais pede na prova, você ver simulados, assim por diante, e perceber o que mais pede. Por exemplo, na AWS Cloud Practitioner, eles vão pedir muito sobre você entender C2, entender S3, quando utilizar, entender um IAM, assim por diante. Aí você vai para Developer, ele vai pedir algumas outras coisas diferentes. Eu vou trazer uns vídeos separados só sobre isso. Se você for num Terraform, ele vai pedir muito sobre como funciona um Terraform Plan, um Terraform Apply, um Terraform Init, e assim por diante. Se você for, por exemplo, na Azure, vai ser a mesma coisa num Cloud Practitioner da AWS, e assim por diante. Então,
cada prova tem o seu foco. Mesmo que caia algumas questões menos importantes, elas têm as questões mais importantes que mais vão cair na prova. Utilize recursos oficiais como guias de estudo e documentação. Aqui, esse tópico ele é aplicável só para alguns cenários, tá? Não é todo cenário que a documentação vai te ajudar tanto. Por exemplo, a documentação da AWS ela acaba não ajudando tanto quanto uma documentação do Docker, por exemplo. A documentação do Docker ela é riquíssima, você consegue tudo por lá. Agora, a documentação da AWS às vezes você tem que sair procurando, não é tão eficiente, tá? De você encontrar. Mas ele também é uma boa forma de você sair estudando para tirar uma prova, tá? Use a Udemy, os preços de curso são excepcionais e lá você encontra de tudo. Você vai ter muito curso, por exemplo, na Alura, mas na Alura você não vai ter muito curso focado para certificação. Então lá você não vai encontrar muita coisa especializada no que você precisa. Na Udemy, com certeza vai ter algo que você procura. Se você procurar certificação de ITIL, vai ter, certificação de AWS vai ter, de Terraform vai ter, e às vezes o curso é tipo R$20, um curso de 30, 40 horas de prova ali de ensinando como funciona, como utilizar. Então eu acho que vale muito a pena. Fora que tem cursos na Udemy só sobre simulados. E aí você consegue utilizar os simulados a partir disso. Então é de muito valor você utilizar e ter ali os cursos na sua mão da Udemy, beleza? Mas tem que fazer os cursos, não vale só pagar, tá? Pratique com exercícios e projetos práticos. Isso daqui é, cara, é o mais certo de você fazer, tá? Quando você estiver na AWS, cara, não tenha medo de utilizar. Usa ali o Free Tier, utiliza, testa, cria uma S2, cria um S3, cria uma conta, cria uma role, cria tudo que você precisa, porque a maioria das coisas, se você for pagar, você vai gastar $1, $2, é pouquíssima coisa que você vai gastar. Então, cara, utilize. Tá estudando para tirar uma de Docker? Utilize Docker, testa um Docker, cria um Dockerfile, cria um multi-build, cria um multistage e assim por diante. Vai utilizar Terraform? Cria um Terraform que cria um S2 que se conecta com algum projeto, com algum banco de dados. Cara, tem que fazer as coisas, tá? Porque quando você tenta, você começa a fixar melhor na sua cabeça como fazer. Então quando eu perguntar fazer alguma questão, você vai saber até mais do que a questão tá te perguntando. Então vale muito a pena você testar. E a maioria das coisas que você for testar para aprender vão ser gratuitas, tá? Considere cursos de treinamento bootcamps, tem muito a ver com a Udemy, né? Às vezes os cursos valem muito a pena, às vezes os cursos te ajudam muito a sair do lugar e ter um passo inicial e até onde você tem que ir. E depois do curso você só finaliza ali estudando algumas coisas com base em simulados. Faça um plano de estudo, estabeleça metas realistas. Cara, isso aqui é um ponto muito especial, porque às vezes a gente tá estudando pra certificação, mas a gente fica só estudando, mas nunca marca a prova, nunca estabelece quando vai fazer a prova. E isso vai só postergando, te deixando com preguiça de estudar, te deixando desanimado. Então, cara, coloca assim, ó, vou tirar a certificação tal, até o mês, por exemplo, o mês 5 do ano que vem. E marca a prova, já deixa a prova marcada aqui, isso vai te estimular e falar assim, cara, eu não tô estudando, vou ter que estudar, porque a prova já tá marcada. Então eu acho que é uma ótima ideia você saber quando você quer tirar a prova. Não só começar a ir aos poucos, e é muito importante você ir aos poucos, mas você saber quando você quer tirar a prova também é de suma importância, tá? Participe de grupos de estudo e fóruns online, isso daqui não funcionou muito comigo, mas pode fazer sentido. Quem gosta aí de Reddit, de algumas coisas assim, você pode encontrar muito conteúdo por lá e algumas boas dicas também para a certificação que você está procurando. Faça simulados de exames para se familiarizar com o formato. Isso daqui também eu vou falar no próximo slide, mas tem sites que você consegue fazer simulados que podem até cair na prova. Eu vou falar de um site Exam Topics, por exemplo, que eu estudei para quase todas as provas por ele e caíram várias questões desse Exam Topics na minha prova. E eu bati o olho e já sabia a resposta por conta do simulado. Então é de suma importância você fazer simulados a rodo, fazer muito simulado para você fazer a prova. E mantenha-se atualizado com as últimas atualizações do exame. Então, por exemplo, eu tava para fazer a prova da Developer e eles foram e atualizaram a prova da Developer, tiraram alguns serviços, colocaram novos serviços para cair na prova, e aí eu tive que estudar os novos serviços que foram requeridos agora no novo formato. Então é muito importante você estar de acordo, estar sempre atualizado com o que está acontecendo com a prova que você vai tirar. Dicas bônus aqui, tá? Verifique se sua empresa não há possibilidade de reembolso. Isso aqui é muito importante porque a maioria das empresas dá a possibilidade de você ter o reembolso da sua prova. Então você passa na prova e a empresa te ajuda com um valor. Vale você ver ali se realmente tem essa oportunidade, porque ajuda muito mesmo, uma ajuda de custo ali quando você passa. Mas é importante saber que você tem que passar na prova para você ganhar o reembolso na maioria das vezes, tá? Se você marca ali uma data realista e estuda direitinho, não tem erro, beleza? E ainda você ganha uma ajuda de valor para, por exemplo, marcar uma próxima prova. A maioria das certificações te dão um benefício de desconto em próximas certificações, depois de você conseguir ser aprovado. Então, por exemplo, na AWS, quando você tira a Cloud
Cloud Practitioner, você ganha 50% de desconto na próxima prova. Aí você marca, por exemplo, a Solutions Architect. Passando nela, mais 50%. Aí na próxima você ganha metade do preço. Ou então às vezes você acompanhando, você consegue algumas promoções. Por exemplo, a AWS ela fez uma promoção de retake. Se você marcasse uma prova e não passasse, você poderia marcar ela de novo sem pagar. Então é bom você acompanhar esses benefícios da certificação que você está tirando, tá? Fique de olho nos sites das certificações, podem aparecer promoções, assim como eu falei do retake da AWS, né? E procure todas as formas de simulado, existem milhares. E realmente, cara, tem o Cloud Guru, o Wislabs, Docker Practice, HashiCorp, a Certification você consegue utilizar por lá. As docs ali do Azure Fundamentals, o XM Topics que eu falei. O XM Topics é o que eu mais recomendo porque ele tem provas de quase todas as certificações e você consegue questões que vão cair na sua prova. Então é muito importante ali você testar e você saber ali como você estudar, como você se dedicar ali à questão de tempo também da prova. Ah, você tem 2 horas, como seria eu fazendo uma questão ali, uma prova inteira em 2 horas aqui em casa mesmo para treinar. Então é bom você se familiarizar com o formato da sua prova, beleza? Então, essas são as dicas que eu tinha aqui para trazer, esses são os pontos. Eu vou começar a puxar alguns assuntos, eu tava pensando até em trazer uma live, estudando ali alguma certificação que eu tô tirando para alguém que esteja no mesmo cenário, estudar ali junto e tal. Eu acho que tem bastante planos para isso, porque é algo que, cara, traz muito valor pro seu currículo e até mesmo para você ali quando você for criar um projeto e assim por diante, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, é algo que eu vou trazer porque eu gosto muito e vejo muito valor, mas qualquer sugestão, qualquer coisa pode deixar nos comentários e a gente vai conversando, beleza? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Falou!